O Brasil divulgou o resultado do quarto trimestre de 2022. Deixa o like no vídeo e já vamos conferir como foram esses números, tá? Então podemos ver aqui o lucro da empresa saindo de um prejuízo no ano passado de 31,5 para um lucro de 137,4 e no ano ela sai também de um prejuízo de 2021, 38 milhões para um lucro de 320,1. Então no trimestre nos mostra já uma bela de uma recuperação do cenário crise hídrica e também entrega de novos projetos que vão acontecendo gradativamente, aí compras também, na verdade, ela fez, né? Então isso aqui vai gerando mais energia para ela, gerando mais lucro. O EBITDA ajustado saiu de 203,7 no ano passado, no quarto trimestre, para 359,9, aumentando 76,7, enquanto no ano aumenta 36,9. A receita não aumentou tanto assim, porque afinal de contas, independente de crise hídrica ou não, ela tem que comprar energia para vender, né? Então, assim, a receita aumentou apenas 3,9, mas nesse período as margens estavam muito comprimidas, porque não era ela que gerava a energia toda dela, e sim, muita parte aí era comprada, né? Um custo caríssimo, a gente pode ver aqui o custo, ó, deu uma bela de uma diminuída. Então, na verdade, foi um ganho de margens que acontece aí com a crise hídrica se tranquilizando, tá? E alguns destaques da SB3 ao longo de 2022, a empresa destaca, como por exemplo, a aquisição de projetos aqui eólicos, que com certeza foi trazendo mais resultado de receita, que acaba levando mais lucro também. Teve também um pouco mais de avanços aqui em obras, né? A gente vê o complexo Cajuína já chegando com 78% do projeto executado, a estimativa é que inicie ainda em 2023, né? Inclusive o complexo Tucano também já está em 95% e deve iniciar aí no segundo trimestre de 2023, tá? Então, nós temos a nova aquisição dela que já traz resultado e os projetos que já vão estar cada vez trazendo mais aí, tá? E aí tem a revisão ordinária da garantia física, que acabou sendo não tão agradável, porque houve uma redução aqui da capacidade física da empresa, aqui, das fontes hidrelétricas dela, né? Eles revisam de tempos em tempos o quanto aquela empresa, aquela usina hidrelétrica pode realmente estar gerando. Isso aqui acaba diminuindo um pouco a capacidade da empresa aqui na hídrica, né? Mas faz parte, é assim mesmo que ocorre, né? Os contratos de vencimento são em 2032, praticamente todos eles, é um ponto de atenção aqui para a gente em termos aí da geração hídrica da empresa. Ela vai ter que lidar quando chegar 2032, né? Faltam aí 9 anos. Então, um ponto interessante e muitas vezes ignorado pelo pessoal é a questão do hidrogênio verde. A SB3 ela está um passo à frente aí da maioria das empresas, já tem um contrato pré-assinado aqui no Complexo Industrial Portuário PECEM, né? Com o objetivo de iniciar estudo de viabilidade de produção de até 2 gigawatts aqui de hidrogênio verde a partir de eletrólise de até 800 mil toneladas de amônia verde também, tá? Então, ela está aqui de olho no hidrogênio verde, que é super promissor, né? Além do mais, ela tem também atenção total ESG, aí tem crédito carbono, carbono neutro e tudo mais aí, tá? Então, uma empresa que está ligada também nessas outras fontes aqui, que vai ser interessantíssima do hidrogênio verde. Quando a gente vê então a geração da empresa parte a parte, a gente vê a geração eólica indo muito bem, com um aumento aqui na geração, então também não tivemos problemas com vento, grandes de ter algum problema no resultado. O curtailment, que é aquela questão quando a empresa gera energia, mas por ter uma região de não tão acesso a linhas de transmissão, acaba parte dessa energia sendo desperdiçada. É um absurdo, né? Mas isso acontece no Brasil eventualmente. E a Energias do Brasil ela tem aqui isso acontecendo com ela, mas foi reduzido em 14,6 com o avanço aí das linhas de infraestrutura de transmissão. Então reduziu aqui em relação a 2021. Isso aqui é um ponto que a ANEEL vai estar em algum momento provavelmente ressarcindo a empresa. Vão analisar aí como é que vão fazer. É uma questão que não pode ficar acontecendo, afinal não é culpa da SB3 que não tem linhas de transmissão para escoar essa energia dela aí, tá? E aí nós temos então um bom desempenho aqui nas eólicas, olha só, 1,6 aqui acima de disponibilidade no trimestre e no ano também 0,7, né? A disponibilidade do vento foi boa, solar também foi bastante ok aqui, né? Deu até uma aumentada, ela não tem tanta geração solar ainda no momento. E aí a gente vê então
a questão hídrica, né, que deu uma bela de uma melhorada. Podemos ver aqui, ó, aqui está o cenário 2022, ó, 2021 verde, né, então a gente vinha aqui numa melhora exatamente aqui no finzinho do ano, aqui para dezembro, né, então realmente a crise hídrica mostra que os níveis do reservatório estão muito melhor agora, bem mais tranquila essa situação. E aí a geração gerada por fonte aqui aumentou 25,4, né, em relação à hídrica, mas aí a gente não é nem dessa forma que a gente deveria olhar, é só um exemplo mesmo, que a hídrica tem toda a questão lá do MRE, tá? Bom, a fonte eólica nós temos aqui um aumento também, ó, de 30,6%, então foi muito bem aqui a eólica, né? Enquanto a solar ficou em linha aí, né? Manteve no trimestre em linha, mas no ano aumenta 2,7%, tá? E por fim, a gente pode ver então o EBITDA da empresa aumentando 76,7% em relação ao ano passado, com um belo resultado da hídrica, né? Com a crise hídrica se tranquilizando, a eólica com novas entregas acontecendo e sem nenhum problema nos ventos nesse momento, aumentando bastante também. E aí temos a solar que ficou praticamente em linha, mas uma leve quedinha, e outros aí elevam esse resultado da Energias do Brasil, tá? Então a gente vê o resultado financeiro que vai levar muito em conta o endividamento dela, essa Selic em alta, mas foi tranquilo, né? Houve aqui no ano, né? Foi tranquilo no ano, que teve um prejuízo menor aqui, um decréscimo de 31,9%, e no trimestre também muito tranquilo, saiu de 122 milhões de prejuízo no ano passado para 71 milhões. Isso aqui vai muito da alocação da empresa, de como ela está passando esse dinheiro por ela, né? Então ela está com um dinheiro aplicado aqui que deu um saldo significativo, e conforme vai desembolsando aí ela vai girando esse dinheiro. Enfim, de qualquer forma, isso aqui em algum momento pode dar uma pioradinha se a Selic ficar alta desse jeito, mas foi um bom resultado aqui financeiro no quarto trimestre de 2022. Então a gente vê o nível de contratação do portfólio, importantíssimo a gente ficar de olho nesse ponto, porque teremos aqui crise, né, de excesso de energia provavelmente em 2023 e 2024, talvez em 2025, e aí, pelo menos a minha perspectiva é que 2026 já esteja aí tranquilo, né? Então temos aqui um portfólio de energia que está bem vendido, tem a parte do hedge também aqui que ela tem que fazer para a questão aí da hídrica, né? E aí ela já consegue então um nível de contratação 100% portfólio em 2022, o hedge é separado, ela mostra separado, tá? 93% em 2023, 94% em 2024, então tá tranquila, tem para vender aqui 7%, 6%, coisa pouca, né? E aí 87% em 2025, aí já tem um pouco mais, mas também é tranquilo, e 71% em 2026. Então, assim, em termos de nível de contratação, tá bem aqui, ok. A gente tem que ir vendo também conforme vão sendo as novas entregas, né, sendo feitas, se realmente está tudo aí vendido, mantendo essa proporção aqui, né? Então a gente pode observar que a capacidade instalada da empresa hoje está em 4,2 gigawatts e está indo para um momento de construção de 1 giga, e aqui a gente tem que ver como é que está a venda desse 1 giga. Está vendido já ou vai ter que correr atrás do mercado em termos de preço? É isso aqui que a gente vai ver, e a gente vai passar então para um cenário de 51% da hídrica, 43% da eólica e 6% aqui da solar, né? A eólica vai ganhar bastante força, e na sequência no pipeline tem mais eólica, mais solar, levando aqui uma diversificação interessante, 51% eólica, 10% solar e 39% aqui hídrica. Então a empresa vai ficar bem mais diversificada, né? Então as fontes aqui eólicas dela nós temos em construção E o grande ponto de atenção que eu digo é a questão aqui do preço de energia versus aqui, né, o que ela tem de construção, né? Porque em termos de operação, sim, a garantia física está aqui, ó, toda vendida praticamente. Então nós já tínhamos visto, né, a belezinha, tranquilo aqui, né? E aí nós temos a questão o que está em construção, né? O que está em construção, nós temos aqui, inclusive, vamos lembrar que ela vai ser construída aqui praticamente não todas aqui no 2023 é a expectativa, né? Então legal que aqui a construção está bem avançada, depois ela de repente consegue ir para o pipeline, né? Já seguir aí na sequência. Bom, então a gente vê aqui uma garantia física de 494,6 e vendido 355 mega aqui. Então o que está acontecendo é que tem uma separação aqui de
39%, né? Um gapzinho aí. Então a empresa vai estar um pouco exposta aqui à questão da energia, né? Lembrando que, conforme eu falei aqui, 2023 é o ano que ela vai estar entregando, então não vai estar tão exposta assim. Os projetos estão sendo entregues agora ainda, né? Mas vai ter um pouco de exposição provavelmente. 2024 ela vai estar bastante exposta, o preço de energia ainda vai estar um pouco impactado segundo o mercado. 2023 vai ser o pior ano, depois dá uma melhoradinha em 2024, mas ainda está ruim. E em 2025 já é um cenário de início de melhora aqui, ela também vai estar exposta então nesses 2 anos aqui. 2026 muito provavelmente já vai estar ok, né? Na verdade eu já estou achando que talvez ainda em 2025 já estejamos ok, tá? Então o período aqui de exposição a preço de energia menor não vai ser tão grande, tá? Então é isso que a gente tem que ficar de olho aqui, atenção nessa questão da construção que ela tem aqui para ela, tá? Falando em construção, nós temos aqui vários investimentos que a empresa foi fazendo, investimentos estão bastante fortes, né? Aumentaram aqui bastante em 2022, mais que dobrou, 109%, e aí ela nos entrega então um fato relevante que mostra investimentos pesadíssimos aqui em 2023, que ela já está querendo então terminar tudo aqui praticamente do que está aí já em construção em 2023. Então um investimento pesadíssimo de 2,5, olha só. Em 2024 deu uma forte reduzida, então a gente espera que dividendos melhorem aqui em 2024 já, né? E aí talvez atingindo o ápice aqui em 2025, tá? E analisar o valor justo da SB3 é muito complicado nesse momento, tem que ter cautela. Quando a gente olha o valor intrínseco de Graham, que nos dá uma bela de uma foto aqui do que tem hoje a empresa, lembre-se que o valor intrínseco de Graham ele mostra o presente, ele não mostra o crescimento, ele não mostra turnaround, ele não mostra nada disso. Então, ele mostra o PL de hoje e o PVP de hoje. Esse PL mesmo que nós estamos vendo aqui já mudou, né? Porque o lucro dela acabou de reportar um aumento. Então, o PL e o PVP vai acabar refletindo o valor intrínseco de Graham defasado, algo que daqui a pouco vai cada vez melhorar mais, tá? Então essa margem de menos 58 antes do resultado trimestral estar computado aqui no site, a gente já sabe que vai melhorar e vai continuar melhorando, tá? Então, o valor intrínseco de Graham não é uma boa forma da gente olhar nesse momento, a não ser que você faça a projeção do lucro e do PVP da empresa mais para frente. Aí sim vai fazer sentido aí você olhar mais o valor intrínseco de Graham, né? Olhando o futuro, né? O dividendo também é muito complicado, você querer olhar o valor atual do dividendo, né? Afinal, está em processo de investimento em empresa, em processo aí de implantação de diversas frentes de energia, então não faz muito sentido também, né? E aí a gente não consegue nem usar também o dividendo histórico, porque a empresa mudou o ticket, tá mudando agora, já não é mais só hídrica, é um pouco complicado. Mas o que a gente sabe é que historicamente a empresa pagava em torno de 100% do payout praticamente nessas faixas normalmente, e a gente espera que ela volte a ser uma ótima pagadora de dividendos. Eu até prefiro que ela não pague acima de 90% para manter um percentualzinho para estar investindo. Vamos ver qual é a estratégia. O que a gente sabe que boa pagadora de dividendos ela será, né? A dúvida é o quanto bom será esse payout aí, né? Então a gente vê que o lucro da empresa vem numa maluquice. Por que está acontecendo isso? Tem alguns não recorrentes, porque além de todo esse processo de investimento da empresa que vai fazendo a empresa crescer os seus lucros, nós temos alguns não recorrentes, como o GSF, que acabou impactando aqui nesse trimestre positivamente, aí fez aquela base comparativa ruim com o terceiro trimestre, e no quarto agora a gente já tem uma base bem melhor para estar comparando, então o salto realmente é bem mais significativo. E quando a gente fala de cotações da SB3, é meio esquisito como as pessoas atuam, né? A gente vê, no momento que era para ter medo, o pessoal tinha coragem. Quando é para ter coragem, o pessoal tem medo. É óbvio que eu ainda também estou comprando aqui, bem na cautela, até dei uma pausa depois que ela deu essa subidinha aqui. Não foi uma grande subida, eu vejo ela muito barata. Mas a gente lembra que nesses momentos aqui, eu fazia vídeos, né? Eu era o anti-consenso aí, né? A gente vê um canal aí com mais de 100 mil inscritos hoje, que ele falava que a SB3 vai dobrar de tamanho, que a SB3 vai triplicar de tamanho. Ele até mudou as capas, né? Depois do tanto bater nessa tecla, que esse tipo de capa, cara, acaba levando o novato a ficar aí animado, e na verdade não era bem assim, né? Eu falava que ia cair, depois isso aqui foi a reorganização societária, né, que trouxe esse oba-oba, depois o follow-on, né, também trouxe, eu falava, vai cair, e aí ela simplesmente caiu,
lateralizou, aí veio o novo follow-on, a gente não imaginava que fosse cair, não chegou a cair tanto, para ser sincero, né? Ela até que caiu pouco, então assim, não foi tanto fora do nosso radar, mas obviamente a gente não esperava esse novo follow-on. Teve a crise do vento, que acabou atrapalhando um resultado trimestral junto, né? De qualquer forma, a empresa ficou ainda mais barata do que aquilo que a gente achava que estaria barato, então ela bateu quase a mínima de 2018. Nesses momentos aqui, no meu entender, a pessoa pode ter muito mais coragem de quando ela está aqui, né? Então, enfim, né? As pessoas às vezes não têm um olhar de longo prazo. Eu sigo comprando devagar, já faz um tempinho que eu não compro depois dessa subida. Estou focando em Transmissão Paulista e outras empresas aí, né? Eu não sou aquele cara que busca desconto sempre assim desesperadamente, porque eu sei que pode enrolar um pouquinho, mas ela pode também começar a subir por conta aí dos bons resultados começando a aparecer. Ela subiu aqui do fundo, por exemplo, 8%, não é uma alta tão grande assim. Só que de um tempo para cá eu tenho uma abordagem muito diferente em relação ao YouTube. Eu não falo mais se uma ação deve estar caindo ou deve estar subindo, né? Eu fico muito mais numa abordagem de passar uma noção aqui do que tem pela empresa e aí a própria pessoa toma a decisão. Porque se quando a gente acerta, exige reclamações, imagina o dia que eu errar, né? Vai ser caótico. Até porque eu não quero dar uma imagem aqui do que estou passando recomendação, porque não é o fato, eu não recomendo absolutamente nada, né? Então, o que a gente tem aqui com a SB3, né? Nós temos aqui o preço da energia que até 2025 ela preocupa um pouco aí, então a gente tem que ver como está a venda do portfólio da empresa e tudo mais. Depois de 2025 a gente também fica com um olhar atento, mas eu acho que o foco maior até 2025 aqui o preço da energia. Dividendos 2025 em diante vão ficar mais legais aí, 2024 já deve dar uma melhorada interessante. O endividamento e os investimentos também tomam aqui uma atenção especial em relação à Selic, que pode pesar eventualmente no resultado financeiro da empresa, né, pelo endividamento, que pode estar acontecendo em algum momento maior aí, né, e a inflação que pesa aí, inclusive, nos investimentos. A gente não sabe se algum material aí vai ficar muito caro, alguma coisa do tipo, então ficar de olho em tudo isso aqui vai também ser importante para a gente, tá? Mas, de qualquer forma, a longo prazo a empresa, no meu entender, na minha opinião, é promissora. E aí, se vai subir ou não, depende muito também dessas características e não apenas do resultado de momentâneo aqui, tá?